A paz, igreja. Que bom te ver aqui, que bênção, glória a Deus. Tirou férias e está aqui com a gente. Isso é muito bom, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, aleluia. Mas também agradeço a todos aqui. Vamos orar por aqueles que estão com dificuldades. O Banil também passou mensagem que o pai dele não está bem, precisou levar vai levar ele no hospital agora. Mas, irmãos, eu quero compartilhar a palavra. Eu não sei qual é a expectativa que cada um tem hoje ou tem nesses dias, mas eu quero que você pense comigo e analise aí no seu coração. Nós começamos a ver a situação de hoje e parece que nós estamos vivendo um momento de grande batalha espiritual. É impressionante, irmãos. Mas em todo lado, em toda situação, tudo fechado, tudo trancado, portas fechadas, dificuldades que vêm. Eu tenho percebido isso. E o Senhor já faz tempo tem falado comigo, tenho colocado em oração. E aí o Senhor me deu uma palavra que eu creio, irmãos. Eu creio que todas as pessoas que ouvirem essa palavra e quiserem tomar posse dessa bênção, eu quero dizer para você, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abrir portas. Deus vai derramar do poder dele sobre a sua vida. Amém? Mas é impressionante, irmãos, que é em todo lugar que a gente vai. Você está andando no lugar, você percebe que há uma coisa maligna ali. Você vai fazer uma outra coisa, você percebe que há uma porta fechada ali. E em nome de Jesus, nós como povo de Deus, nós como filhos de Deus, como igreja do Senhor, temos que tomar posse das bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Não podemos abrir mão daquilo que Deus preparou para a nossa vida. Você não pode abrir mão do que Deus preparou para a sua vida. E às vezes acontece até no momento de ouvir a palavra. O nosso pensamento vai longe, se distrai. Então eu quero dizer para você hoje, se você crê que Deus é poderoso para operar o milagre, para fazer uma grande obra, se você crê nisso, nós vamos nos levantar agora e vamos fazer uma oração para o Senhor tirar todo impedimento, toda barreira, e a palavra de Deus, o Espírito do Senhor venha fluir na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. E você, no poder e na autoridade do Espírito Santo, vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, quebra todo impedimento. Em nome de Jesus, desfaz todo o mal. Amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus. Cremos no Teu poder, cremos na manifestação do Teu Espírito Santo. Estamos aqui para declarar a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo o impedimento, sai agora toda a barreira. Que o poder do Senhor se manifeste, que a glória do Senhor venha cobrir a vida de cada um, Senhor, a casa de cada um, a família de cada um. Venha cobrir esta igreja com a Tua glória. Venha cobrir, Senhor, cada um com o Teu poder glorioso. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos tomando posse, porque o Senhor nos disse para nós abrirmos a nossa boca e declararmos a vitória e profetizarmos a vitória. Que todo mal saia. Não haja nenhuma barreira, Senhor, mas o Teu Espírito Santo venha fluir na vida de cada um, venha fluir neste lugar, Senhor, e a glória do Senhor seja derramada, em nome de Jesus Cristo. Venha a Tua unção de poder, Senhor, sobre cada vida. Nós invocamos esta unção, Senhor, que ela seja derramada, e seja grande a vitória, seja grande a bênção, Senhor, que o Seu poder se manifeste grandemente, ó Deus, neste lugar, que cada um receba, cada um que ouvir esta palavra, receba grande livramento, bênçãos, prosperidade, Senhor, e a Tua obra, Senhor, se manifeste grandemente na vida e no coração de cada um, em nome de Jesus, amém? Amém. Então pode se sentar, preste atenção nessa palavra, é um estudo que nós estamos trazendo hoje, e é algo, irmãos, que é muito precioso, e eu creio no poder de Deus, eu creio mesmo. Então não deixe que nada tire o seu pensamento da palavra, daquilo que o Espírito Santo está revelando, daquilo que o Espírito Santo está falando. Não deixe que nada tire o seu pensamento disso. Eu quero ler um versículo agora, eu vou ler alguns versículos hoje, alguns textos hoje, mas um versículo só, que está lá em 2 Reis, capítulo 2,
versículo 9. É um versículo muito conhecido. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo Reis 2:9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Amém? Só até aí, agora pode fechar a Bíblia no momento, nós vamos ficar nesse texto aqui, depois eu vou voltar nele. Porção dobrada. Então, irmãos, nós notamos aqui uma pessoa que não estava contente com aquilo que ele estava recebendo até aquele momento. Então, isso vale para nós. Ele falou: não, eu não quero essa situação mais. Há um poder sobre a vida de Elias, eu quero porção dobrada. Então, nós vamos falar sobre isso. Quero porção dobrada. E ele desejou isso, e ele colocou isso. E depois, se nós formos ler aqui a sequência, ler esses capítulos seguintes, nós vamos ver que Deus ouviu a oração e fez grandes obras e fez grandes milagres. Mas eu quero falar sobre isso, irmãos, sobre o poder de Deus, sobre a unção do Espírito Santo. E como que Deus trabalhou nisso no decorrer dos tempos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele veio aqui, habitou entre nós, ele chamou alguns discípulos. Então partiu da iniciativa dele. Ele chamou algumas pessoas para serem seus discípulos. E eles trabalharam aí com Jesus num determinado período. Quando Jesus termina o seu ministério, ele chama aqueles que ele havia denominado apóstolos, os 12. Ele chama aqueles e dá uma missão para eles. Ele fala: vocês vão levar essa palavra a todo mundo. E para que é essa palavra? Para que esse evangelho é pregado? É para chamar a todas as pessoas no mundo inteiro, chamar todas as pessoas no mundo inteiro para que se salvem. Amém? Então esse é o propósito que nós temos aqui, a palavra nas nossas mãos, e que nos dirige desta maneira. Vai, prega, testemunha, ora pelos enfermos, ora pelas pessoas e avisa que Jesus é o Salvador. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o chamado é para todos. A salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que creem, é para aqueles que aceitam. Mas o chamado é para todos. Então, eu quero falar um pouco isso. Então, quanto à salvação, todos são chamados. O mundo inteiro, ainda mais nos dias de hoje, o mundo todo tem a oportunidade de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem de salvação. Então, quanto à salvação, o mundo inteiro é chamado. Mas aí começa a haver uma diferenciação. Depois que nós somos chamados e dissemos sim para o Senhor, existe uma outra coisa que é para poucos, não é para muitos. Existe algo que está na palavra que é para poucas pessoas, mas é aberto a todos, porém nem todos tomam posse dessa bênção. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que é sobre os dons e o poder do Espírito Santo. Quero falar sobre isso. É para todos? É para todos. Quantos nesse universo de pessoas que aceitam Jesus recebe os dons e o poder do Espírito Santo? Então eu quero mostrar aqui, irmãos, 3 situações que vai mostrar como que aconteceu no decorrer da história. E quando nós chegamos na nossa vida, nós podemos tomar uma posição e dizer para Deus: Senhor, eu quero ser um desses. Então ouça com atenção, preste atenção na palavra. Eu sei que é algo muito precioso que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Então, o primeiro texto que eu quero ler, se você puder acompanhar, eu vou ler alguns textos hoje, como é estudo, irmãos.
Eu vou ler alguns textos hoje. Então, se puder abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. E nós vamos ver os 3 primeiros versículos. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Êxodo 31, de 1 a 3. O que está colocado nesse texto aqui? É o primeiro ponto da nossa mensagem. Deus chama, Deus ordena. Então, o primeiro aspecto de uma pessoa receber o poder é quando Deus chama. E Deus dá a ordem. Então, nós vamos ver aqui, nesse caso aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome. Quem chamou? O Senhor chamou pelo nome. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito Santo. Deus chama, Deus dá poder. Eu chamei e enchi do Espírito Santo. Do Espírito de Deus. De habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Eu já fui adiante, né? Então, vou só até o versículo 6 agora. E eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E dei habilidade, presta atenção aqui, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Por enquanto, fechamos a Bíblia de novo e vamos pensar aqui. O que aconteceu? Deus chamou, e Deus deu do seu Espírito, e deu habilidade, deu algo precioso para essas pessoas. Então não foi alguém que estava buscando, não era alguém que estava, eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo, não. Deus escolheu dentre o povo e falou, eu quero esse e mais esses daqui. Amém? Então Deus chama. E Ele capacita, e Ele dá poder. E é interessante que Ele fala assim, todos os homens hábeis. Ou seja, eles tinham alguma coisa em si. Só que não era suficiente sem o poder de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você que é a mesma coisa para conosco. Cada um de nós tem as suas habilidades, tem as suas coisas, as coisas que você sabe fazer, as coisas que você gosta de fazer. Mas se não tiver o poder de Deus na nossa vida, isso não se traduz em alguma coisa para a obra. Isso não se traduz em alguma coisa para o serviço. Então, eu quero dizer para você, saiba disso. Você tem algo especial. E quando isso é colocado nas mãos de Deus, Ele faz grandes obras na sua vida. Ele manifesta a graça dEle e Ele manifesta o poder dEle. Então, Deus chamou e Deus capacitou. Ele fez algo precioso na vida dessas pessoas. E qual era o trabalho que Deus tinha para esses homens? Era preparar todas as coisas do tabernáculo, tudo que fosse, conforme Deus tinha mostrado para Moisés, em cada detalhe. Então tinha que ter muita habilidade. Nós estudamos aqui muito tempo atrás o tabernáculo, podemos até trazer um estudo mais para frente, se os irmãos gostarem desse assunto, quiserem saber sobre isso. É um assunto muito especial. Alguém gostaria de conhecer mais sobre o tabernáculo? Temos alguém? Temos aqui. Podemos pensar isso mais para frente. Mas era para essa obra do tabernáculo. Então Deus capacitou e eles fizeram. Eles cumpriram certinho, tanto que quando Moisés vai lá conferir, está tudo certo, amém, vamos levantar o tabernáculo. Então presta atenção, irmãos. Qual que era o objetivo principal de Deus ao chamar essas pessoas e capacitar essas pessoas? Tem que ter um objetivo. Então o objetivo era preparar todas as coisas, levantar o tabernáculo, fazer tudo conforme Deus tinha ordenado, porque não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Fazer tudo o que Deus tinha ordenado, porque no final, quando tudo estivesse pronto, quando todas as pessoas que foram chamados, obedeceram e fizeram o seu melhor, o que aconteceu? A glória de Deus veio sobre aquele lugar. Quando eles terminaram de edificar o tabernáculo, de levantar o tabernáculo, e Moisés ungiu todas as coisas, e colocou o óleo sobre todos os lugares,
a glória do Senhor encheu aquele lugar. E não foi só aquele dia. Durante todo o tempo, a glória do Senhor estava ali, se manifestava. Uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Quando a nuvem se levantava, o povo caminhava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Direção de Deus. Seguir aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Amém? Então Deus chamou. Mais para frente um pouco, também Deus dá uma ordem. Ele chega para Moisés, não precisamos ler agora, mas depois você pode pegar a referência. No livro de Números, capítulo 27, versículo 18 a 20, o Senhor chama Moisés e fala assim: toma a Josué e unge-o no teu lugar. E apresenta ele perante a congregação, porque a partir de hoje o povo vai obedecer à liderança de Josué. Em linhas gerais, foi falado isso nesse texto. Então, mais uma vez, de quem partiu a iniciativa? Do Senhor. Moisés chama Josué e coloca sobre ele, e ora sobre ele, e unge a vida dele, porque ele vai continuar o teu ministério. Então, olha só, presta atenção, como nós estamos caminhando aqui. Deus chama, Deus escolhe, Deus ordena. E Ele tem um ministério para cada um. Quando nós estamos terminando o nosso ministério, Deus levanta outro. Então eu quero que fique isso bem guardado no nosso coração. Então isso foi o que aconteceu lá no passado. Deus toma a iniciativa e chama. Eu quero caminhar lá para o Novo Testamento, e eu gosto sempre de fazer essa comparação. E esse eu quero ler com os irmãos. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colás de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Novamente, fechamos nossa Bíblia. O que nós vimos aqui, irmãos? Novamente o Espírito Santo dizendo: olha, eu quero que vocês me separem Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho determinada. De quem foi a iniciativa? Foi do Senhor. Tinha alguma diferença entre o que aconteceu lá quando Deus chamou o Bezalel com aqui? Tem uma diferença. Sabe qual é a diferença aqui? Diz aqui, eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando, estavam orando. Havia ali um grupo de pessoas, profetas, mestres, pessoas interessadas em fazer a vontade de Deus, pessoas que queriam algo a mais além do que estava naqueles dias na sua vida. Então, veio essa ordem, mais uma vez, por iniciativa do Espírito Santo: me separa Barnabé e Saulo. E foi onde Deus enviou nas viagens missionárias. O que aconteceu? O poder de Deus foi se manifestando em cada lugar que eles iam. Amém? É só a gente começar a ler o livro de Atos, ler as cartas de Paulo, a gente vê o quanto o poder de Deus foi derramado. Mais uma vez nós estamos na seguinte situação: Deus chamou, capacitou, e a glória do Senhor veio sobre todo aquele lugar. Amém? Entendemos isso? Entendido isso, nós vamos começar a colocar isso em prática na nossa vida. Se nós queremos ver o poder de Deus se manifestando,
Se nós queremos que Deus faça uma grande obra, é a necessidade de estarmos em jejum, em oração, buscando a presença de Deus. Amém? Ele quer fazer isso. Deus quer fazer. Eu estou afirmando para vocês, porque o Senhor falou ao meu coração, Ele quer fazer uma grande obra. Amém? Muito bem, irmãos. Então, esse primeiro aspecto é a respeito de Deus chamando, Deus ordenando, Deus capacitando. Aí nós vamos para um segundo aspecto, uma segunda vertente disso que nós estamos falando aqui. É o dever que cada um de nós tem de buscar. Já é diferente. Já não é aí, Deus chamou, é esse aqui, é esse, é você. Não, cada um de nós tem que buscar. Onde que está isso? Livro de Atos, voltamos lá em Atos. Não precisamos ler não, que são versículos conhecidos. Depois a gente vai ler só Coríntios. Tá? Mas o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, você pode falar de cor, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Amém? E depois, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos passaram falaram em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe de cor? Sabemos. Não, das palavras certinhas não, mas nós sabemos. Amém? Mas vamos lá. O que acontece, irmãos? Como é interessante. Ele está dizendo aqui, agora já muda. Vocês vão receber poder. Qual foi a condição que Jesus colocou para que eles recebessem poder? Ficai em Jerusalém até que do alto sereis revestidos de poder, não é isso? Então o que acontece? A partir daí começa uma obediência. Você quer receber poder? Fique em Jerusalém. E eles estavam fazendo o quê? Reunidos no lugar, orando, jejuando, buscando as coisas de Deus, até que o Espírito Santo foi derramado. Então nós mudamos um pouco o foco aqui. O Senhor coloca sobre a nossa vida o dever de obedecer e buscar. Amém? Buscar. E Ele fala, sereis minhas testemunhas. E eles começaram a buscar. Começaram a estar ali na presença de Deus. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quantos eram os apóstolos que Jesus tinha quando Ele terminou o seu ministério? Quantos eram os apóstolos? 12 apóstolos. Não foi 12 apóstolos que Ele escolheu? Quantas pessoas estavam reunidas nesse lugar aqui quando o Espírito Santo desceu? 120. Se a gente for fazer uma conta simples, nesse período, no período de 50 dias, cada apóstolo ganhou mais 10. Olha que bênção. Em pouco tempo, né? Você tinha 10, você tinha 12. Agora, isso é coisa da minha cabeça, tá, irmãos? Eu estou só fazendo um panorama aqui. Mas cada um ganhou mais 10. Oh, que bênção, irmãos. Se a gente em 50 dias, cada um ganhasse mais 10 aqui, estaríamos bem, né, pastor? Não é verdade? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. O Senhor, Ele quer a nossa vida para Ele usar nas mãos dEle. A obra é dEle. Eu sei que Ele pode fazer muito mais que isso. Tenho certeza. Mas vamos lá. Eles ouviram a promessa, começaram a buscar, começaram a orar, e Deus cumpriu a sua palavra. Mais uma vez nós vemos, quando as pessoas estão ali, na posição certa, na posição correta, o que acontece? Deus envia o Espírito Santo para fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus enviou ali o Espírito Santo. E o que aconteceu? Faz uma comparação, para vocês verem, irmãos. Coloca isso no seu coração.
se você não quer que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Antes de receber o Espírito Santo, cada um ganhou 10. A minha conta aqui, tá, irmãos? Cada um ganhou 10. Quando o Espírito Santo foi derramado, e Pedro se levanta no poder do Espírito Santo, e prega a palavra, quantas pessoas se converteram? Quantas? Mais de 3.000. Percebe, irmãos? Esse Deus poderoso, esse Deus soberano, quando Ele derrama do Espírito Santo, que grande obra é realizada. Uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. Por causa do poder do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Então esse é o que está falando a respeito de buscar. Mas eu quero trazer um outro aspecto também, a respeito de buscar. E nós vamos ler lá em 1 Coríntios, agora sim, 1 Coríntios, capítulo 12, se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. 1 Coríntios 12, de 1 a 4. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão o Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vamos seguir um pouquinho adiante nessa leitura. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outra, operação de milagres. E a outra, profecia. E a outra, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outra, a capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Mais uma vez. Vamos lá, irmãos. O que diz aqui para nós buscarmos os dons espirituais? Para quem que é os dons espirituais? Para a igreja. Para qual igreja? Para a igreja de Atos? Para a igreja de Corinto? Para a igreja de Éfeso? Para a igreja de Esmirna? Ou é para a igreja hoje? É para hoje. Então, percebe que, avançando mais um pouquinho, está na responsabilidade de cada um buscar os dons. Buscar a palavra. Palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito. Então, esses dons é para quem? Para aquele que for buscar. Nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor e buscar com constância. Seguir ali, Senhor, usa a minha vida. Porque quando Deus se manifesta em dons na vida de alguém, muitas outras pessoas são alcançadas. Então, se nós queremos ver uma mudança daquilo que estamos vivendo hoje, se nós queremos viver um tempo de transformação, lembra que eu falei no começo? Parece que tudo está travado, parece que não vai. Irmãos, aqui está a resposta. É a manifestação do poder do Espírito Santo na vida de cada um, que vai abrir portas, que vai quebrar barreiras, que vai desfazer todo o mal, e a bênção do Senhor começa a fluir no meio daquele povo que busca o poder de Deus, que busca a unção do Espírito Santo. Amém? E nós queremos isso. Nós não queremos isso.
Queremos algo diferente. E a palavra está aqui mostrando, está diante de nós. Olha, é para mim, é para você. Amém? Quem quiser receber, precisa buscar. Só que precisa de tempo, de oração, de estar na presença de Deus, de ler a palavra. Se a gente está ocupado demais só com as nossas coisas, não temos tempo para essas. Então, o que nós temos que fazer? Nos esforçar um pouco mais. É fazer as minhas coisas, lutar pelas minhas coisas, mas lutar pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, o Senhor tem levantado pessoas para pregar nesses dias e dizendo, olha, está chegando um tempo que Deus quer operar grandes milagres. Você sabia disso? E nós estamos vivendo nesse tempo. Esse tempo chegou. Chegou, é agora. Vamos viver esse tempo. Mas aí, irmãos, eu quero... Já peguei aqui. Eu quero mostrar para os irmãos um outro aspecto muito diferente e que é interessante também, não deixa de ser interessante. Você sabia que tem pessoas que recebem mesmo sem buscar? É possível isso? Você acha que tem pessoas que recebem os dons e começam a profetizar mesmo sem buscar? Tem isso na Bíblia? Eu quero dizer que tem. E eu vou trazer para vocês aqui. Interessante, você fala, poxa, mas não, está aqui claro. Busca, se dedique, ora, jejua. O povo lá estava lá jejuando e orando. Separa Barnabé, separa Saulo, eu vou mandar eles. Mas tem pessoa que recebe sem buscar. Que coisa mais estranha. Mas está aqui. E esse texto está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Pode abrir aí? Só ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. É, né? É que eu abri errado aqui. Eu abri na página, mas eu abri na página errada. Pronto, 9, capítulo 1 e 2. Não, 19, irmãos. Eu falei 9? É, por isso que eu não estou achando aqui, viu? Ele sumiu aqui, mas é 19. Acontece essas coisas, né? Ainda mais ao vivo, né, pastor William? Atos 19. Agora sim, Paulo em Éfeso. Que beleza. E está escrito 19 aqui, viu, irmãos? É que eu estou lendo errado aqui. Atos 19, capítulo 1 e 2. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Vamos dar uma pausa aqui. Então Paulo chega, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês se converteram? Não, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então eles estavam buscando? Estavam jejuando, estavam orando? Não estavam. Mas olha que, por que Paulo faz essa pergunta? Porque devia ser uma coisa tão natural, irmãos. Recebeu Jesus, já recebe o Espírito Santo, já começa a ser usado por Deus. Devia ser uma coisa natural. E Paulo chegou, vocês receberam? Nem ouvimos falar. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Em que foram batizados? No batismo de João, disse-lhe Paulo. João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E agora, olha, presta atenção aqui, irmãos. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. Só até aí. Irmãos, olha aqui, como esse Deus é maravilhoso. Vocês receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Ah, não ouviram falar? O que Paulo faz? Impõe as mãos sobre eles.
E naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daquelas pessoas, e eles começaram a profetizar, e a falar das grandezas de Deus, e das maravilhas de Deus, e foram usados nas mãos do Senhor. Depois você vai lá olhar a igreja de Éfeso, vai ver que bênção que era a igreja de Éfeso. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Até naqueles que não estavam buscando, porque não sabiam, mas eles receberam pela fé, e pela imposição das mãos, aleluia, pela imposição das mãos. Então vamos recapitular. Lá no começo, Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita e põe sobre aquelas vidas o Espírito Santo. Passa o tempo, Jesus chama os discípulos, capacita, ordena para eles. Mas a partir daí, quando Jesus vai embora, ele fala, vocês vão buscar o poder. Amém? É vocês que vão buscar o poder. Essa bênção está nas suas mãos. Se prepara e busca. O que acontece com aquele que busca? O que Jesus fala? Quem busca, acha, encontra. Quem bate, o que acontece? Se abre. Irmãos, é verdade essa palavra. Então, Jesus falou, olha, busque, fique em Jerusalém, busque o poder. E ele derramou do seu Espírito Santo. Depois vem Paulo e fala, olha, busquem os dons, busquem os melhores dons, se consagra na presença de Deus, Deus vai abençoar. Aí depois chega lá em Éfeso, nem sabia que havia, mas são abençoados. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, irmãos. E Ele quer fazer grandes obras. Vamos à conclusão. Deus é o mesmo? É o mesmo. Foi, era e sempre será. Jesus é o mesmo? É o mesmo. O que diz lá em Hebreus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. E o Espírito Santo é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo Espírito que opera os dons, é o mesmo. Tudo está de acordo. Então o que cabe a nós? Vamos voltar lá em Eliseu. O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Amém. Recebeu? Recebeu. Então quando nós queremos, quando nós colocamos isso no nosso coração, eu digo para você, Deus é poderoso para entregar na sua vida. Você crê nisso? Para fazer uma obra de transformação. Pessoas receberam até não conhecendo bem. Então, irmãos, o que eu creio que Deus está fazendo nesse lugar, para você que está ouvindo essa palavra? Eu creio que Deus está dizendo assim, olha, eu quero começar uma obra aqui nesse lugar. Eu quero ver quem vai se levantar para ser tocado pelo Espírito Santo. Amém? Deus quer fazer. Se Ele começou com 12, irmãos, 12, e o mundo inteiro foi alcançado, por quê? Por causa do poder de Deus. Não é pela capacidade dos 12, não é pelas habilidades, porque eles cumprem o seu ministério durante o seu período de vida e acabou, e outros continuam. E é por isso que a palavra tem chegado a todos os lugares do mundo. Então, eu quero dizer a partir de hoje, 16 de novembro de 2025, marca essa data, porque eu sei que Deus é poderoso para começar uma nova obra, uma nova época. Amém? Mas vamos lá. Alguém está buscando? Já começou a buscar? Já sentiu no seu coração? Eu quero mais de Deus, eu quero algo, eu quero ser... Alguém já está buscando? Não precisa responder para mim. Pense no seu coração. Estou buscando. Deus despertou alguém? Será que Deus já despertou alguém? Será que Deus vai despertar daqui para frente? Não sei. Mas tem um outro lado. Alguém já desanimou? Isso não é para mim mesmo, eu prefiro viver a minha vida aqui, se Deus quiser me dar, Ele me dá, se não quiser está tudo bem, eu já estou salvo, se eu tiver que partir hoje,
eu vou para a glória, se tiver que partir amanhã também, está tudo bem, nada me interessa mais. Alguém já desanimou, já desistiu de buscar? Mas agora eu quero fazer a pergunta mais importante, irmãos, a mais importante de todas. E você não precisa dizer para mim não, você vai dizer para o Senhor. Alguém quer começar a buscar, ouvindo essa palavra? É você que vai decidir. Você que está ouvindo. Aí eu quero começar a buscar. Eu tenho certeza, irmãos, que grandes obras o Senhor fará. Aleluia. E aqui, eu quero ter um tempo de oração com a igreja. Por quê, irmãos? Porque é o que eu falei no começo, a gente está envolvido em tantas coisas. Aquilo vem sobre a vida da gente, vem uma coisa, vem outra, parece que não para nunca. Nem acabou a primeira, já vem a segunda, a terceira, a quarta. Mas eu quero dizer para você, a partir do momento que nós tomamos uma posição e dizer, Senhor, eu quero uma renovação na minha vida, eu tenho certeza, Deus vai derramar do Espírito dele sobre a sua vida, como foi desde o princípio. Amém? Então vamos colocar de pé nesse momento? Se coloque de pé. E nós vamos orar, em linhas gerais assim, para que o Espírito Santo venha sobre nós. Você vai orar para que o Espírito Santo venha sobre você. Para que haja uma mudança, um mover, uma unção. E nós vamos orar para que a presença do Senhor venha transformar esse lugar, transformar a nossa vida, transformar a nossa casa. Amém? Mas tem que ser aquela oração com fé, irmãos. Eu não sei como é que eu posso dizer, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, talvez te ajude. Logo no princípio que eu aceitei Jesus, o Senhor colocou uma chama no meu coração maravilhosa, mas maravilhosa. E eu tinha desejo de fazer muitas coisas, mas eu era muito novo na igreja, e eu não sabia como é que era, eu não sabia como orar, eu não conhecia nada da Bíblia, eu tinha só um desejo no meu coração. Eu era como lá os Efésios lá, né? Tinha só um desejo no meu coração, mas eu não sabia nada de nada. E aí eu falei, bom, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a orar, mas nem orar eu sabia. E um dia eu cheguei do serviço, eu chegava do serviço, depois ia para a escola. Eu cheguei do serviço e falei, eu vou tirar um tempo de oração. Mas não sabia orar. Aí eu fui lá no quarto, irmãos, ajoelhei no pé da cama e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, isso, comecei a falar aquilo que eu sabia falar. De repente, irmãos, veio um mover naquele quarto, e Deus tomou a minha vida, tomou meu coração, e começaram a fluir palavras da minha boca, e eu fui orando, e aí foi uma bênção, irmãos. Então eu quero dizer para você isso, às vezes está difícil de fluir, mas o Senhor quer fazer a obra. Aí eu fui para a escola aquele dia, e tinha um amigo meu que era de uma outra igreja, que tinha conversado comigo, que eu tinha falado para ele que eu tinha aceitado Jesus. Eu cheguei para ele e falei assim, Marcelo, quero te contar uma novidade. Hoje eu aprendi a orar. Aleluia. Então, irmãos, é assim, olha, eu vou colocar, e eu creio que o Senhor vai abençoar a minha vida. Tem que ser essa oração, irmãos. Aquela que sai e chega na presença de Deus. Vamos fazer isso? Vamos pedir para Deus mudar todas as coisas? Mas é a sua oração. É cada um que vai falar com Deus. Amém? Pode orar nessa hora. Senhor, nós ouvimos esta palavra e queremos tomar como desafio para a nossa vida. Eu creio no Teu poder, Senhor. Nós oramos aqui no começo e repreendemos todo o mal e mandamos embora todo o mal. Agora nós queremos dizer aqui, e na autoridade do Espírito Santo, que todo o ambiente seja transformado, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos cultos, na nossa igreja.
tudo seja transformado pelo Teu poder, que a Tua glória seja derramada, que a Tua unção seja derramada, e nós possamos começar a ver as grandes obras, as grandes maravilhas, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, e se nós tomarmos posse dessa palavra e dizermos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós estamos dizendo que não há nenhuma barreira, que não há nenhum impedimento, que não há nenhuma obra que não possa ser feita, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Em nome de Jesus, derrama da Tua unção nesta hora, derrama do Teu poder, Senhor, que a Tua glória se manifeste na vida de cada um, que seja grande a Tua bênção, que seja grande a Tua obra neste lugar, Senhor, que esta palavra toque nos corações, que nós possamos ser como estes, que buscam, que clamam e digam, Senhor, eu quero sobre a minha vida, venha revestir a minha vida de poder e de autoridade e de unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem agora, Senhor, uma completa mudança neste lugar, Senhor, com pessoas que creem, com pessoas que desejam receber a unção e o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos, saia nesta hora, Senhor, começa a liberar aqui, Senhor, cura, começa a liberar, Senhor, libertação, transformação, prosperidade na vida, restauração de vidas, seja liberado nesta hora, seja liberado neste lugar, Senhor, aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Teu nome, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre este lugar. Que a Sua graça se manifeste, que a Sua bênção se manifeste neste lugar, Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o Teu nome. Derrama, Senhor, derrama da Tua unção neste lugar. Oh, que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui, Senhor. Manifesta uma unção de poder e autoridade sobre este lugar, Senhor, aleluia. Eles Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar em pé mais um pouquinho, irmãos. Eu quero trazer mais alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus. Irmãos, que essa palavra,
Tome espaço no nosso coração, na nossa mente. E que a partir de hoje, o Senhor comece a dar uma direção nesse lugar. E eu coloquei algumas coisas que eu gostaria que o Senhor fizesse aqui. Eu quero repartir com os irmãos. Primeiro, que Deus confirme tudo isso com os dons espirituais. Levante pessoas e confirme essas pessoas com dons espirituais. Que o Senhor confirme também e mostre esta obra que Ele está fazendo, trazendo pessoas para este lugar, acrescentando pessoas aqui, para que venham, para que recebam e que também possam participar e servir neste lugar. E que o Senhor também nos abra as portas no aspecto financeiro, para a gente fazer muito mais coisas, evangelizar, fazer missões. Que o Senhor confirme tudo isso na nossa igreja. E aqui, irmãos, nós precisamos pensar, não só hoje. Hoje nós podemos dizer que demos um passo. Mas eu quero trazer algo para os irmãos, e nós vamos encerrar com isso. Nós queremos ver grandes mudanças nesse lugar. Começar a buscar a Deus sobre isso. Grandes mudanças nesse lugar. De cada pessoa que foi tocada, começar a ter um tempo de busca ao Senhor. Não só aqui na igreja, em casa, no tempo que você tiver disponível para estar em oração. Esteja em oração, em consagração. E nós vamos fazer isso por um determinado tempo. Eu não sei que direção o Senhor vai dar nos próximos dias. Mas vocês podem lembrar que um tempo atrás eu falei, quem quer receber algo do Senhor, vem aqui, vieram algumas pessoas. Então, irmãos, eu quero fazer um propósito com Deus no meu coração. Que nós venhamos a buscar o Senhor, com convicção, no poder e na autoridade do Espírito Santo. E depois nós vamos marcar um dia aqui na igreja, irmãos. Quando a gente vê que os irmãos estão sendo usados e tocados pelo Espírito Santo, nós vamos marcar um dia aqui na igreja, no culto mesmo, no decorrer do nosso culto, no término do culto, nós vamos marcar um dia e fazer como Paulo fez aqui com os irmãos de Éfeso. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Então nós queremos marcar um dia aqui, e que nós vamos colocar as mãos sobre as pessoas, ou nós, ou vamos chamar mais alguém, não sei. O Senhor vai dar essa direção, e não sei quando também, mas nós vamos impor as mãos. E eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor tem uma grande obra neste lugar, creia nisso, creia no seu coração. Amém? Antes ainda da gente se assentar, eu quero saber o seguinte: alguém que está passando uma grande dificuldade, e que tem orado e tem visto que não tem chegado a resposta na sua vida. Então vem aqui orar, deixa Deus manifestar o poder. Se você está sentindo essa situação, você tem buscado, mas você está vivendo um tempo de muita dificuldade na sua vida. Vem aqui para receber a oração. Deus é poderoso para abençoar. Você crê nisso? E assim, a igreja vai orar também. Você já vai colocar agora isso que nós falamos aqui, para Deus encher a sua vida de poder e da autoridade do Espírito Santo, aleluia. Que nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue, para que nós fôssemos abençoados, para que a glória do Senhor viesse. E nós vamos invocar agora que a glória do Senhor venha sobre esse lugar. Vamos orar nesta hora? Senhor,